E aí, Sérgio, quando a pessoa recorreu, desculpa, impugnou o auto de infração, e não foi dado como procedente o auto de infração, ou seja, contra o contribuinte, né? Aquele auto tá regular, está correto, né? Não cometeu nenhum erro na lavratura do auto, com base no entendimento, né, da primeira instância, dos 3 auditores, né? A composição são de 3 auditores da primeira instância da turma de julgamento. O contribuinte ele pode recorrer ao SERF, né? Eu queria que você falasse em relação a qual é o prazo que o contribuinte tem disso aí e como é a composição do SERF e o papel do SERF nesse processo, nesse momento agora desse recurso. Também é importante destacar que, recentemente, o prazo também foi unificado. Antigamente, nós tínhamos 20 dias corridos. Dava uma confusão danada, né? Gerava realmente alguns desencontros. Porque o contribuinte tinha 30 dias, antes dias corridos, agora dias úteis para apresentar a impugnação. Tinha 20 dias para recorrer ao Conselho, recurso voluntário neste caso, e também em dias úteis. E era algo que realmente causava um descompasso entre as duas instâncias. O prazo foi alterado, passamos para 30 dias, e agora todos os dias, todas as contagens de prazo são em dias úteis. Também é uma demanda antiga, conforme já comentado, e procedente, porque efetivamente o advogado que tinha antes só 20 dias, sábado, domingo, dia santo, dia útil ou não, era dia de estar no escritório para poder apresentar o seu recurso dentro do prazo. Então, assim, é uma medida extremamente salutar e pertinente. Conforme você perguntou, Leandro, no caso de uma decisão que é favorável ao fisco, o contribuinte que se insurge contra ela, que não concorda com a decisão, pode interpor o recurso voluntário ao Conselho. Desenhando rapidamente o fluxo deste processo, esse processo chega, o recurso pode chegar tanto pela agência ou pelo EDOCS. Se for pelo EDOCS, a gente tem como praxe encaminhar para a agência autuar um processo CEP ou encartar no nosso processo eletrônico, de forma a tramitar dentro da Secretaria da Fazenda. E, chegando ao Conselho, normalmente nós juntamos todos os processos que chegam dentro do mês para fazer a distribuição no início do mês subsequente. Então, assim, eu até, antes de vir para cá, estava pesquisando. O último processo que nós recebemos no Conselho em novembro, ele foi autuado no final de setembro. Foi julgado em outubro, o recurso foi interposto em novembro e já está no Conselho. Então, assim, temos 60 dias da data da autuação até o processo chegar no Conselho. Realmente, o prazo cada vez está mais enxuto, mais reduzido. Bom, chegando no Conselho, o processo é feita a distribuição, que pode ir para uma das duas turmas, uma das duas câmaras de julgamento, e aí vai para um relator, o relator designado, tem 30 dias para apresentar, para analisar o processo, preparar o seu relatório e voto, prazo esse que pode sofrer uma prorrogação, em virtude, às vezes, da dificuldade da matéria, mas em até 45 dias esse processo já está, em tese, relatado. Retornando ao Conselho, o processo é encaminhado para o procurador ou a procuradora. Na primeira Câmara nós temos a procuradora, a doutora Thais, na segunda Câmara o procurador titular, doutor Klaus, para analisar o processo e aí, uma vez devolvido pelo representante da Fazenda Pública, o processo está pronto para a pauta. E aí nós, o pessoal de apoio do Conselho, da Secretaria Executiva, vai preparar as pautas que já estão previstas de forma tal a encaixar, escolher uma data para julgamento daquele processo. Basicamente funciona desse jeito, essa fase preliminar aí, anterior ao julgamento. Então, deixa eu só voltar aqui na primeira instância, só para poder, para quem está nos assistindo, né, para poder, é muita informação, né, para quem às vezes não é da área, né, não atua dentro da Secretaria de Estado do Espírito Santo, você pode ficar perdido, né? Só para a gente poder concatenar as coisas aqui. Então, a primeira instância, nós temos lá a composição de 3 auditores fiscais, né, da Secretaria, da Receita Estadual, que faz o julgamento do processo administrativo em primeira instância, né?
Aí a pessoa, o auto, né, foi dado como procedente ou improcedente, né? Porque a depender do auto de infração, a depender do valor que foi dado improcedente, o próprio julgador de primeira instância ele tem que recorrer de ofício ao CEF. Né? Então, acredito que esse trâmite, depois que chega no CEF, todos iguais. Tanto o recurso voluntário, quando é o contribuinte que vai interpor o recurso, né, voluntário, e como recurso de ofício, quando a primeira instância, quando o auditor fiscal lá da turma de julgamento, ele recorre de ofício, quando ele derruba, vamos dizer assim, a gente fala, né, derruba o auto. Então, aí o CEF, ele tem duas câmaras, né, de julgamento. Essas câmaras de julgamento, ela é composta por quem? As câmaras, nós temos 8 julgadores, 4 auditores, que são indicados pelo secretário, nomeados pelo governador, e 4 representantes dos contribuintes. Esses representantes dos contribuintes também representando as categorias econômicas, agricultura, comércio, cooperativismo e indústria. Então, nós temos 4 representantes da Fazenda e 4 representantes dos contribuintes, titulares, em cada uma das duas câmaras. E temos, além desses que são titulares, temos 8 suplentes que atuam eventualmente no impedimento, numa ausência ou na impossibilidade do titular julgar, participar de uma sessão. Então a Câmara hoje, antigamente era 6, né? Agora são 8, foi incluído mais 2 conselheiros aí. Exato. E se empata aí, 4-4, como que fica? Aí sobra para o presidente. Aí o presidente desempata, show de bola. Neste caso, o presidente ele acaba participando do julgamento. O presidente pode participar do julgamento, tem voz e tem palavra, de modo a tentar não só conduzir o julgamento, mas também tentar contribuir para os debates. Mas o presidente não vota, ele só vota realmente no caso de empate, e aí é a única vez que o presidente acaba se manifestando aí para decidir ou não um processo. Doutor Júlio, aqui, em relação a, por exemplo, assim, você comentou um desafio que existe para vocês, não falta, na primeira instância, vocês não conseguem editar, né, um processo, fazer um editamento do processo. Existe, quando o processo chega nessa instância, a forma de vocês, como advogado tributarista, muda a forma de se defender o contribuinte, e qual é o desafio que vocês têm para poder fazer esse recurso, seja esse recurso voluntário por parte do contribuinte aí? Bom, o maior desafio é o desafio próprio da comunicação, né? É se fazer entender e convencer. Né? Isso daí, e a comunicação no processo, via de regra, ela é escrita, né? Daí a importância também da presença do procurador, do advogado, né, via de regra, lá no conselho para poder fazer a sustentação. E é preciso estar muito atento ao que foi decidido na primeira instância, porque às vezes a primeira instância coloca em evidência coisas que o contribuinte não viu. Né? O pessoal fala muito, né, nos conselhos que são paritários, né? Que o contribuinte vota o contribuinte, o fisco vota com o fisco, mas não deixa de ser uma coisa natural, porque como seres humanos, né, que julgam, toda interpretação ela é influenciada pelas suas experiências. E a experiência do fisco é se deparar com contribuintes que muitas vezes estão lá tentando ser mais esperto que o fisco, né? Mas nem todos os contribuintes são assim. E, por outro lado, o contribuinte que está lá se defendendo também tem a visão do privado, né? do âmbito da concorrência desleal, da forma com que ele tem que solucionar, que ele precisa muitas vezes interpretar a legislação e aplicar, ainda que ele não tenha informação de como fazer. Né? Ele vai ter que fazer uma consulta, às vezes faz consulta, está esperando, mas ele vai ter que exercer a atividade dele. Então, o maior desafio é olhar para a decisão de primeira instância, ver o que foi decidido, se ali tem elementos novos, porque se houver elementos novos, é o recurso, é o momento certo dele poder estar contradizendo aquilo que foi dito na primeira instância, se for o caso. Ou até acatando, porque já aconteceu, deu fazer a impugnação, eu vi uma decisão e falei, opa, ele tem razão. Então a gente recomenda muitas vezes fazer o pagamento. Já aconteceu várias vezes. Porque você tem até um desconto, né? Quando você paga antes, né, de finalizar o processo administrativo fiscal, o contribuinte tem um desconto muito bom na multa. Né? 30% se ele fizer o pagamento dentro do prazo do recurso. 30% da multa. Né? É interessante, é muito interessante. Em via de regra, é melhor ele assumir que aquilo está certo. Se vem a decisão, né, que diz, olha, está certa, a decisão está correta. Você vai recorrer, você só vai empurrar. E hoje empurrar não é vantagem nenhuma, porque um processo,
ele inicia e termina por volta de 1 ano e meio, 2, hoje. Né? E por isso que, inclusive, é mais difícil a gente falar em alguma coisa que possa ser feita no processo que vai causar atraso no processo. Hoje a gente tem um processo muito ágil e muito eficiente. Então, essa alteração dos prazos dos dias úteis, né, foi muita atenção muito grande com os advogados, para quem tem que estar lá trabalhando, porque a gente pensa assim, tem um processo, né, que está chegando no conselho, ele vai ter que analisar a decisão, poder fazer o recurso. Mas não é muitas vezes. Né? Então, um contribuinte pode receber uns 6 autos de infração com uma certa facilidade. E, às vezes, eles vêm julgados em bloco. Mas tem casos em que existem várias filiais, um varejo de muitos varejos. Eu tenho um caso que tinha 70 autos de infração, foram julgados assim, em blocos, e aí você tem 30 dias. Na época era 30 dias corrido para fazer impugnação de vários autos de infração, 70 autos de infração, tinha que fazer mais de um auto de infração por dia. Né? Então, e às vezes uma matéria complexa, com muitos elementos ali a serem... Muita movimentação de mercadoria. Às vezes tem até auto de infração que tem lá 300 páginas, 400 páginas de movimento de mercadoria. Não, isso é pouco. Isso é pouco. Nós estamos falando de 36 mil páginas.